Olá, estamos para mais uma aula de dispensações. Essa vai ser a terceira da série e a última. Se você ainda não assistiu as duas anteriores, assista, porque nelas eu falei a respeito da criação, o capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, para que não tenha tanta confusão na sua mente. E hoje eu quero falar sobre as dispensações de uma maneira geral, pegando desde a primeira até a sétima. A dispensação mostra que são os últimos dias da humanidade. A palavra de Deus, ela é cheia de princípios e dispensações. Os princípios, eles formam a base da nossa vida. Eles são básicos, são verdades práticas que você utiliza na sua vida, no seu dia a dia, que estão registrados na palavra de Deus e que devem ser aplicados em todas as áreas da sua vida. Seja na área familiar, na área escolar, espiritual, no trabalho, nos relacionamentos. E você vai ter com isso um treinamento da sua mente para poder discernir o bem do mal. Eles são base da nossa vida. O princípio é atemporal. O que significa isso? Não importa o tempo, ele continua sendo verdadeiro. Por isso, ele é eterno. O que era um princípio lá no início da Bíblia continua sendo agora. Quando nós pegamos um princípio, por exemplo, falamos roubar é certo? Não, não é certo. É um princípio, não roubar é um princípio. E esse princípio, ele vale tanto nos dias de hoje, quanto valia antigamente, quanto vai valer daqui para frente. Ele é bíblico, está dentro da Bíblia, não existe nenhuma lei contra isso, contra o princípio, ele é universal, ele funciona em toda e qualquer cultura, ele funciona para os hebreus, ele funciona para os gentios, ele funciona para os hindus, ele funciona para os americanos, ele funciona em toda a cultura. E ele traz equilíbrio para o corpo, para a alma e para o espírito. Um exemplo de princípio. O que você planta, você colhe. Se você plantar uma semente de laranja, você vai colher laranja. Se você plantar uma semente de maçã, você vai colher maçã. Se você plantar saúde na sua vida, você vai colher saúde. Se você comer demais, você vai colher obesidade, vai colher uma enfermidade, você vai colher um corpo disfuncional. Então, vamos lá. O livro que vocês estão lendo, ou se já não leram, chama-se O Plano Divino das Dispensações. O Plano Divino através dos séculos, que mostram as 7 dispensações. A dispensação é um período de tempo, seja ele longo ou curto, em que Deus vai dar uma lei, ele vai fixar uma lei para o homem, para que a humanidade cumpra essa lei. Ela deve ser fiel, ela deve ser obediente a esta lei, e ela vai ser julgada ao final da dispensação. Então, se Deus deu uma lei e o homem não cumpriu, ele vai ter o julgamento. Se ele cumpriu, ele vai receber as bênçãos. Um exemplo é a dispensação que nós estamos vivendo, que é o período da graça. Nós precisamos, como lei, crer e receber a Cristo para ser salvo. Todos nós, a humanidade é criatura de Deus, mas a partir do momento que nós cremos e aceitamos o Senhor Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Isso está registrado em João, capítulo 1, no versículo 12. Fala que todos aqueles que o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. As dispensações é um tempo dividido em 7 períodos desiguais. Estão registrados onde? Na Bíblia. Esses períodos de Gênesis até Apocalipse mostram o que Deus está fazendo, o que ele vai fazer. São períodos usados por Deus para tratar a humanidade quanto ao pecado e a sua responsabilidade. Quais são as características da dispensação? São períodos, portanto, são também desafios para o homem viver. Onde estão esses princípios e desafios? Estão na palavra de Deus.
O homem vai desobedecer ou vai obedecer. Se ele desobedecer, ele tem um fracasso, consequentemente, ele tem o juízo. Ele vai ser julgado por isso. Se ele for obediente, ele tem vida com Deus e recebe a vitória. Se ele perseverar até o fim, ele vai receber a vitória final. Qual é o objetivo de Deus a colocar esses períodos, a dar essas ordens para Deus, dar essas leis para Deus? Primeiro de tudo, é glorificar a Deus. Quando Deus dá uma ordem, quando Deus vê que o homem foi beneficiado por aquela obediência dele, ele vai ser glorificado. Ele também deu as dispensações, ele colocou as dispensações para instruir as nações, para purificar, para libertar do mal e para profetizar, trazer aquilo, mostrar aquilo que ainda ia existir. A primeira dispensação, como nós vimos, é a dispensação da inocência. O homem foi criado sem pecado, ele era inocente, e este período da dispensação está registrado em Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 3. Vai desde a criação do homem até o momento em que ele comeu do fruto que não deveria comer. Qual foi a ordem que Deus deu? Não coma do fruto da árvore da vida, nem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta era a lei. E aí, o homem ia ser provado de acordo com esta lei. O homem, então, essa dispensação começa na criação de Adão, o homem tinha que obedecer esse mandamento, e no final de tudo, o homem falhou. No final do capítulo 2, para o início do capítulo 3, nós vemos que o homem falhou. Ele tinha que se manter longe desta árvore de comer. Então, o juízo que Deus deu foi a expulsão do Jardim do Éden. Foi Adão e toda a sua família. A partir de então, quando o homem está com os olhos abertos, ele já tem a consciência, começa a segunda dispensação. Nessa dispensação da consciência, vai aparecer o primeiro assassinato. Por isso é que eu expliquei antes que Adão e Eva não teve só Caim e Abel. Eles tiveram outros filhos e filhas, porque eles não tinham pecado, eles eram obedientes e eles povoaram todo o jardim. Agora, com o ciúme de Caim por Abel, que ele achou que o sacrifício de Abel tinha sido melhor do que o dele, e Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas por um erro, porque ele não fez o que era certo, ele matou o irmão. Então, ele já tinha consciência, ele sabia o que era certo e errado. Quando Deus perguntou para ele, Caim, onde está seu irmão? O que foi que ele respondeu? Eu sei lá, eu vou dar conta do meu irmão agora? Com arrogância. Ele sabia que tinha feito, e Deus também sabia, mas Deus queria que ele confessasse. Se ele confessasse, se arrependesse, Deus o perdoaria. Então, a dispensação da consciência. Adão e Eva, por causa do pecado deles, eles já adquiriram a consciência e transmitiram. Então, eles transmitiram o conhecimento do bem e do mal. O homem tinha que obedecer à sua consciência. Quando você faz alguma coisa errada, a sua consciência te acusa. Você fica pensando, eu não devia ter feito aquilo. Você fica martelando, eu não devia ter feito aquilo, não devia ter feito aquilo, até que você se arrependa. Os sacrifícios agora devem ser pela fé, para ter a base do julgamento moral correto. O homem falhou e continuou multiplicando essa maldade. Essa dispensação, ela vai até o final, porque o pecado cresceu tanto, que Deus continuou falando, mas somente Noé ouviu. Noé, então, construiu a arca para Deus. Deus falou, você vai construir a arca. Deus deu toda a instrução, Deus deu tudo como tinha que fazer. A arca foi construída e cada animal subiu na arca, porque Deus mandou. E a palavra de Deus fala que quando ficou pronto e começou a chover, Deus fechou a arca por fora, porque se ele deixasse que Noé fechasse por dentro somente, quando essas pessoas aqui começassem a bater na arca, ele ia abrir. E Deus queria fazer uma limpeza. Lembra que a dispensação é para purificar. Deus estava purificando esta terra agora. No final de tudo, quando Noé sai da arca,
começa a terceira dispensação. Deus havia criado o homem com o fim dele governar. Deus falou, vocês vão dominar, você vai dominar sobre todos esses animais. Era para o homem governar. E ele não quis fazer isso. Agora, na dispensação do governo humano, Deus fala para Noé, Noé, você vai dominar, multiplique, povoe essa terra, se espalhem, encham essa terra e domine essa terra, porque está nas suas mãos, ela está limpa, domine. Continue fazendo as coisas certas, porque ela está purificada. Então, nós tínhamos a salvação de 8 pessoas. Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Eram pessoas que estavam ligadas a Deus. De toda aquela humanidade, só esta família ficou ligada a Deus. A terra estava purificada, não tinha pecado ali, não tinha nenhuma coisa ruim. Noé e sua família têm agora o poder de governá-la, de fazer uma terra nova. E eles começam a crescer, começam a multiplicar, mas só que eles desejam ser independentes de Deus. O que eles fazem? Constroem a Torre de Babel. E na Torre de Babel, está lá em Gênesis capítulo 11, diz assim. Vocês viram que era uma grande torre, esse é um desenho, né? Era uma grande torre. No capítulo 11, começa assim. Era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Eles tinham a mesma linguagem, Deus tinha feito eles assim. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Eles não precisaram ir para a escola aprender a fazer tijolo nem betume para montar essa torre. Eles tinham a criatividade, porque Deus tinha colocado isso neles. Deus tinha dado criatividade, tinha dado poder para eles. Deus não deu a onisciência nem a onipresença, mas a onipotência Deus tinha colocado neles. Eles podiam fazer qualquer coisa. E disseram, versículo 4, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome. Por que eles queriam fazer isso? Para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Eles estavam indo contra uma ordem de Deus de serem espalhados. Eles queriam ficar todos juntos, falaram assim, nós vamos ser igual a Deus, nós vamos ficar aqui, vamos fazer um nome para nós. Quem Deus pensa que é? Era isso que eles estavam falando. Versículo 5, então, diz assim, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Deus desceu para ver o que é que eles estavam fazendo. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Aqui, neste versículo, versículo 6 de Gênesis 11, está o princípio da unidade. Onde há unidade, não tem o que não se possa fazer. Se nós estivermos unidos, ninguém nos segura. Um saco de batata, estão com as batatas ali dentro, todas juntinhas, elas estão unidas. Mas se nós soltarmos aquele saco, elas se esparramam. Nós podemos separá-las. Mas se nós pegarmos aquelas batatas, numerarmos aquelas batatas, essa batata é a 1, essa é a 2, essa é a 3, essa é a 4, essa é a 5. Mas nós vamos fazer um purê com essas batatas. Quando elas estão todas juntas, amassadas, elas estão em unidade. Elas não estão mais unidas, elas estão em unidade. E na unidade não dá para separar. Assim também é conosco. Se nós estivermos em unidade, nada vai nos separar. Então, Deus faz o quê? Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não se entenda a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade.
Por isso, se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face da terra. Então, esta cidade, essa torre, foi uma grande conquista humana, mas era para ir contra uma ordem de Deus. Quando Deus confundiu as línguas, eles não conseguiam mais se comunicar, então eles precisaram procurar outro lugar para viver, e aí eles tiveram que se espalhar pela terra. Começa, então, a partir daí, termina uma dispensação e vai começar a dispensação patriarcal. Quando? Quando Deus chama Abrão, depois ele mudou o nome. Por que Deus chamou Abrão? Da mesma forma que só Noé ouviu Deus, Abrão também foi o homem que ouviu Deus. Abrão morava numa terra que era adoradora de outros deuses. Eles não adoravam o Deus verdadeiro. E Deus, então, chama Abrão e faz uma aliança com ele. Nessa aliança, ele tinha que aceitar as promessas pela fé. Deus falou, Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mandar. Ele não tinha uma bússola, ele não tinha um mapa, ele não tinha GPS, ele só ia para onde Deus mandasse. Ele pegou as coisas dele, a mulher dele, o gado dele, os empregados dele e foi. Só que ele levou um parente, ele levou o seu sobrinho Ló. E quando ele levou o seu sobrinho Ló, enquanto eles estavam juntos, Deus não mais falou com Abrão. Ele foi andando, Deus deixou ele andar. No versículo 14 do capítulo 13, diz assim: E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Então, Deus tinha dado uma ordem, vá sem levar parente nenhum, vá com a sua família, com a sua casa, mas ele levou Ló. Enquanto ele levou Ló, eles começaram a ter contenda, os empregados de Ló com os empregados de Abrão, tiveram contendas por causa do gado, e eles então não podiam mais ficar juntos. Então Abrão fala para ele, olha, escolhe o que você quer. E Ló olhou para uma campina e viu que era boa aquela terra, era uma terra verdejante, só que aquela terra era Sodoma, do lado de Sodoma e do lado de Gomorra, terra de homens ímpios. Tanto que depois Abrão teve que ir lá salvar Ló, por misericórdia. O cumprimento da promessa, da aliança, estava condicionado à fidelidade e à obediência. E as condições foram violadas de novo. Então, nessas condições, não foi Abraão, mas foi toda a nação, porque ele foi crescendo, ele teve os seus filhos, né? E aquela nação cresceu, mas houve um fracasso de Israel, e foi um juízo muito severo. Eles foram como escravos para o Egito. E ali, naquele país, eles sofreram bastante. Eles ficaram 400 anos ali presos, como escravos, tendo que trabalhar muito duro para poder construir aquelas pirâmides, construir a esfinge, construir tudo que os palácios dos egípcios, e eles apanhavam muito. E aí o clamor do povo chegou até Deus. E Deus, então, mandou Moisés. Moisés salva o povo. E quando Deus tira o povo do Egito, Deus faz um novo concerto com eles, mas agora com a lei. Então, essa lei era para ser cumprida. E ali, Moisés foi levantado por Deus, tirou o povo do Egito, ele recebeu a lei, a primeira vez Deus escreveu a lei em pedras, e quando Moisés estava ali durante 40 dias no monte, falando com Deus, aquele monte fumegando, porque Moisés falava cara a cara com Deus, a palavra de Deus diz que enquanto Moisés estava ali, o povo se revoltou, se rebelou e falou, esse Moisés onde está? Talvez já deve estar morto. Então falou para o irmão dele, para Arão, faça um Deus para nós.
E Arão, então, fala para eles, tragam os ouros e eu vou fazer um ídolo para vocês. E fez um bezerro de ouro. E quando Moisés desceu dali, ele ficou furioso com aquilo, ele quebrou aquelas tábuas. E ali houve uma separação também daqueles que não estavam com Deus, que queriam servir outros deuses, a terra se abriu e foi todo mundo embora. Então, esse concerto agora era um concerto pela lei. Deus, então, manda Moisés de volta lá, escreva a lei de novo. Os judeus tinham que obedecer essa lei. Mas eles violam a lei. E aí, nessa violação da lei, culmina com a destruição total de Jerusalém. E Deus espalha toda a nação de Israel pela terra. Quando eles são espalhados, a nação de Israel acabou. Ela deixou de existir. E houve um silêncio de Deus. Este silêncio de Deus, vocês já devem ter visto lá em Bibliologia, que o pastor falou, ele é registrado nas nossas Bíblias entre o Velho e o Novo Testamento. As mais antigas, as Bíblias mais antigas, têm 4 folhas em branco. As outras, geralmente, uma só. E eu perguntei lá na Sociedade Bíblica por que eles pararam de fazer isso. Foi só para contenção de despesa. Mas aquela folha em branco significa, aquelas 4 folhas, ou uma folha só, significa o silêncio de Deus. Não é para colocar anotações. Significa o silêncio de Deus. Deus parou de falar com o homem. Ele não usou profeta, ele não usou reis, ele não usou os sacerdotes, ele não usou os escribas, ele não usou ninguém. Deus não falou com as nações, não falou mais com Israel. E aí, a 6ª dispensação, que é a dispensação que nós estamos vivendo, ela inicia depois da ressurreição do Senhor. Durante essa dispensação, houve lá, ela começa o Novo Testamento, ele não começa com a nova dispensação. O Novo Testamento, ele começa com o anúncio do nascimento do Senhor Jesus. No Velho Testamento falava-se do Messias. O Novo Testamento agora fala do nascimento do Messias. Os judeus, até hoje, muitos deles ainda esperam o Messias. Não acreditam que Jesus era o Messias. Mas os judeus que estão se convertendo, eles estão sendo salvos. A nação de Israel só voltou a ser nação novamente no ano de 1947, quando houve numa reunião da ONU, quem era o presidente era um brasileiro, e ele deu o voto final para que Israel fosse nação novamente. Então, o Brasil tem uma ligação com Israel por causa disso. E aqui nessa dispensação, ela vai começar com a igreja em Atos, quando o Espírito Santo foi derramado. O Senhor Jesus veio, pregou o evangelho, ele preparou para que eles recebessem, e quando ele subiu, ele falou, olha, vocês vão ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. O poder que ele estava falando era o Espírito Santo que ele ia mandar, que ele ia derramar. E quando ele derramou o Espírito Santo naquelas pessoas, a igreja foi inaugurada, foi formada, e aí começa a dispensação da graça. A graça é porque nós temos hoje um favor imerecido. A morte do Senhor Jesus introduziu o mundo na graça. Nós não merecemos, mas nós somos salvos. Não precisamos fazer sacrifícios de animais, porque o próprio Cristo foi feito sacrifício por nós. Os judeus têm que crer e receber Cristo também. Não é porque eles são a nação que Deus ama, a nação que é a menina dos olhos de Deus, que eles não têm que receber, eles precisam receber a Cristo. Deus oferece a justiça em vez de exigir a justiça. E a salvação perfeita e eterna é dada graciosamente, não precisa comprar nada. A condição é a fé. Por fé, nós vamos receber a Cristo, por fé, nós recebemos a salvação. Quando é que essa dispensação vai acabar? Ela vai acabar com o arrebatamento da igreja. Lá em 1 Tessalonicenses 4, no versículo 16 e 17, diz assim:
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aqui diz que o Senhor descerá com alarido e voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Quem é que vai escutar isso? Quem estiver preparado, quem estiver com o Senhor, quem não tiver com alguma coisa que tenha que se consertar com alguém, quem estiver com verdadeiro amor, quem pediu perdão de tudo, estiver com a vida certa. E não vai ser de uma forma que todos verão. Aqui, vocês estão vendo pessoas subindo, é o arrebatamento, elas serão tiradas daqui. Então, imagine pessoas que estão no comando de algum meio de transporte, num avião, num ônibus, num trem, num carro, estão dirigindo e são fiéis a Deus. Elas vão subir. Quantos acidentes não vão acontecer? Imagine aquele que está operando lá no metrô ou na estação de trem, que tem que desviar os trilhos para os trens não baterem. Ele sobe e os trens estão em rota de colisão. Imagine aquele piloto de avião que está ali e não vai dar tempo dele colocar no piloto automático. Ele vai subir e aquele avião vai para onde? Com todas as pessoas que estiverem lá dentro, que não aceitarem Jesus. Então, muitos acidentes vão acontecer. Imagine as mulheres grávidas que não têm Jesus, que não querem saber de Jesus. As crianças não têm nada com isso. As crianças ainda não nasceram, as crianças ainda estão ali, elas serão salvas. Então, elas serão tiradas da barriga daquelas mulheres. E nesse momento, começa, então, um período de paz. Há o arrebatamento e acontece aqui a grande tribulação. A vinda do Senhor vai acontecer em 2 etapas. E Jesus fala isso lá em Mateus, nesse trecho aqui, ó, Mateus 29, 24 a 29 a 31, e da grande tribulação ele fala do 24, do 15 a 28. No 14 ele fala assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Ele está dizendo aqui que antes que o evangelho seja pregado para todas as pessoas que existem na face da terra, ele não vai voltar. Ele não sabe qual é o dia e a hora, só Deus sabe. Mas o que ele sabe é que o evangelho precisa ser pregado para que todas as pessoas tenham a chance de conhecer o Senhor Jesus e de aceitá-lo. Para ninguém falar, eu não sabia. Todos vão saber. E aí, ele começa no versículo 15, falando da grande tribulação. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então, ele está falando de uma profecia de Daniel que ainda vai se cumprir. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Por quê? Está falando aqui que vai acontecer o arrebatamento. Então, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque elas serão tiradas. Então, ele começa falando das coisas que vão acontecer. E aí ele diz no 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem, o arrebatamento. Ele fala do arrebatamento. No 28, ele fala, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois, o 29, e logo depois da aflição daqueles dias, que dias? Da grande tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Qual é essa ocasião? A volta de Cristo. A segunda vinda de Cristo vai acontecer em 2 etapas. A primeira etapa é o arrebatamento, que
Somente aqueles que estiverem em comunhão com o Senhor ouvirão o som da trombeta e vão subir depois que os mortos ressuscitarem. Como é que vai ser isso? Como é que os mortos vão ressuscitar? A palavra de Deus fala que eles vão receber um novo corpo. Tem coisa que não precisa a gente saber. Nós temos que acreditar pela fé que vai ser. Eles vão receber um novo corpo. E aí, aqueles que estiverem vivos vão subir nos ares. E as pessoas vão ficar pensando: o que aconteceu? Cadê aquelas pessoas? Cadê aquele povo? E vão correr, alguns vão, aqueles que são crentes e que apostataram da fé. Apostatar quer dizer deixar de acreditar naquilo que acreditava, deixaram de acreditar nas coisas de Deus. Quantas pessoas nós vemos e sabemos que saíram da igreja, que não querem mais saber de Deus, não querem mais saber de Cristo, falam que não acreditam mais em Deus. São pessoas apóstatas. É a igreja apóstata. Nós fazemos parte da igreja. Então, este mundo incrédulo e a igreja apóstata vai ver que houve alguma coisa errada. E aí vão correr para a Bíblia, mas eles não vão entender nada. Por quê? Porque quem conhece a Bíblia, conhece porque o Espírito Santo ainda está aqui. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo não tem por que estar aqui. Ele vai embora daqui também. E é ele quem dá a interpretação da Bíblia. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos interpretá-la. E aí, então, vai haver o período da grande tribulação. 7 anos. Os 3 anos e meio primeiros vão ser de paz, porque o anticristo, ele tem que dar um jeito de tirar o foco das pessoas que sumiram. E ele vai mostrar grande paz, grande prosperidade. Só que ele sabe que o fim dele é o lago de fogo e enxofre. E quando ele perceber que as coisas estão chegando, o tempo está chegando no fim, ele então vai se mostrar. E aí realmente vai ser a grande tribulação. Para as pessoas serem salvas, para as pessoas não serem marcadas, elas vão ter que dar a vida. E aí, no final desse período de 3 anos e meio, o Senhor Jesus volta com a igreja para reinar. E aí, então, vai começar a 7ª dispensação. A 7ª dispensação é a dispensação do milênio. Por que milênio? Porque serão 1000 anos de reinado de Cristo. Cristo reinará. Nesse período, Israel está restaurado e a igreja que veio com Jesus vai reinar com ele por 1000 anos. Onde vai ser a sede do governo? Em Jerusalém. Jerusalém vai ser a capital do mundo. Então, neste período, a igreja está reinando, tem aquelas pessoas que vieram da grande tribulação, que ainda estão ali, mas elas vão perceber que agora realmente é uma paz verdadeira. Durante 1000 anos sem guerra, durante 1000 anos de paz, durante 1000 anos de prosperidade verdadeira. Neste período, por que vai acontecer isso? Porque neste período, Satanás estará amarrado. Então, não tem como ele fazer mal. Não tem como ele planejar a maldade no mundo. Quando terminar esses 1000 anos, ele vai ser solto. E ele vai ser solto, mas assim mesmo, por um período pequeno, ele vai conseguir juntar uma nação enorme para guerrear contra Cristo. Isso está em Apocalipse 20, no capítulo 7. E diz assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Olha, como a areia do mar. Dá para contar a areia do mar? É o tanto de gente que ele vai ajuntar. Para as ajuntarem em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Então, Satanás sabe que vai acontecer tudo isso. Ele sabe que ele é derrotado já. Por isso que ele continua tentando enganar qualquer pessoa que apareça. Depois que ele for preso,
vai acontecer o juízo do trono branco. Na vinda do Senhor Jesus, no arrebatamento, enquanto estiver a grande tribulação aqui na terra, no céu vai estar acontecendo as bodas do Cordeiro. É o julgamento da igreja para receber os galardões. Então, é o casamento da igreja com Cristo. A igreja é a noiva de Cristo, casando com o Senhor Jesus, vivendo em harmonia, para poder depois vir e reinar com ele. Agora é outro juízo, é o juízo final, que está registrado também em Apocalipse 20, a partir do versículo 11. É o juízo do trono branco. Os ímpios mortos vão ressuscitar para a condenação eterna. Aqui não vai ter salvação, eles estão sendo condenados já. Eles vão ser condenados eternamente. E a partir de então, aparecerá novo céu e nova terra, e um começo da eternidade. E aqui você vai encontrar essas últimas partes em Apocalipse. Apocalipse é o livro da revelação, das coisas que ainda estão por vir. Não tenha medo de ler Apocalipse, leia Apocalipse, pode estudar, mas não coloque coisas na sua cabeça. Não é para ler com medo, é para ler com esperança. Esperança de novo céu e nova terra. E até que nós estamos aqui, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que falar deste evangelho. E uma das coisas que quando o Senhor Jesus fala que o evangelho precisa ser pregado a todas as nações, a todas as pessoas da terra, uma das coisas que eu particularmente acredito que essa pandemia foi uma provisão de Deus, uma providência de Deus para que o evangelho fosse espalhado o mais rápido possível. Nós temos a internet desde a década de 90, e a igreja não usava a internet para isso. Ela não usava para propagar o evangelho, e achava até que não devia. Muitas igrejas achavam que a internet era do demônio. Só que a internet foi o veículo usado durante a pandemia para que o evangelho fosse para muitos lugares. Hoje eu estou aqui gravando essa aula, e vocês vão assistir, depois vão assistir um outro dia, e qualquer pessoa que tiver acesso a este link vai poder assistir em qualquer parte do mundo, graças à internet. Durante a pandemia, uma das pessoas que mais pregou o evangelho, mais alcançou pessoas, foi David Leonardo. Ele era um jovem que pregava na igreja dele, pregava para pessoas, ele fazia as lives dele, fazia algumas pregações no YouTube, mas era um público pequeno. Com a pandemia, estourou. Teve live dele, foi vista para mais de 300 milhões de pessoas. O que é isso? Pessoas que estão vendo o poder do Senhor, estão absorvendo, e o evangelho está sendo pregado, porque a igreja estava demorando muito. A igreja está demorando no seu processo. Outra coisa que Deus está fazendo, levantando empresários que não são pastores, empresários que não estão lá dentro da igreja pregando, mas que estão pregando fora. Existe uma série de empresários que eles colocam o evangelho nas empresas deles, e eles fazem lives, eles fazem anúncios no YouTube, eles fazem cultos. Eles não dão esse nome de culto, mas é um verdadeiro culto na internet, trazendo orientações, e pessoas estão sendo alcançadas, porque a igreja está demorando a fazer o papel dela, que é pregar o evangelho. Então, aquilo que você aprende, aquilo que você sabe, não deixe de passar para as pessoas. Lembre-se que você tem a responsabilidade de evangelizar de alguma forma. Aquilo que você aprendeu, se dessa aula você aprendeu alguma coisa que te serviu, que te marcou, passe adiante. Na aula de bibliologia, se você aprendeu alguma coisa que foi importante, passe adiante. De introdução à teologia, que vocês também estão vendo, passe adiante. Aquilo que você aprender, multiplique conhecimento, para que o evangelho seja alcançado por todas as pessoas. Que Deus te abençoe, com saúde, com paz e com prosperidade. Até a próxima.